Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e hoje vamos iniciar com a leitura do livro Calma. Tópicos da irritação. Se a irritação já te fez um hábito, pensa nas desvantagens dela para que te livres de semelhante desajuste espiritual. Ora, pedindo a divina providência, a força precisa a fim de que te resguardes na tolerância. Imagina o azedume como sendo um espinheiro magnético, arremessando raios de energia destruidora em todas as direções. A intemperança mental nunca auxilia a ninguém. Uma frase carregada de aspereza, na maioria dos casos, pode ser figurada como sendo um murro no rosto das melhores oportunidades que te procuram. Ânimo violento apenas agrava situações e complica problemas. O costume de enraivecer-se é um predisponente às moléstias de trato difícil. Condenação não edifica. Ainda que o coração se te mostre ferido, conserva com serenidade e esclarece com paciência. Um gesto de gentileza opera prodígios. Calma, de Francisco Cândido Xavier. Rubão, prece inicial, por favor. Pois não. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro, e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta e orgulho de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, Rubem. Meninas, o que vamos ler? Rosinha, acho que é você hoje, né? Tudo bem. O Livro dos Espíritos, pergunta 172. Encarnação nos diferentes mundos. Encarnação nos diferentes mundos. Pergunta 172. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemo-las em diferentes mundos.
As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Pode ter muitas no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Letra A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Letra B. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que já tenhais vivido algures em outros lugares e na Terra. 174. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? Não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez até seja pior do que ela. 175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí como em qualquer outro planeta. Letra A. Não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não, não. Estacionar-se-ia, e o que se quer é caminhar para Deus. Ou seja, no mundo espiritual, né, quando estamos numa cidade espiritual, em que todos têm a vontade de progredir, se esforçam, sabem de seu passado, sabem das suas dificuldades, nós não progrediríamos ali. É no fogo aqui na Terra, é aqui que temos os momentos difíceis e que nos habilita ao progresso. Então, a vida material aqui na Terra, ainda que seja temporária, é a única que, no nosso atual momento encarnatório, que pode fazer com que a gente progrida. 176. Depois de haver encarnado noutros mundos, podem os espíritos encarnar neste, sem que jamais aí tenham estado? Sim, do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se noutro. Letra A. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Muitos, e em graus diversos de adiantamento. Letra B. Poder-se reconhecer por um indício qualquer que o espírito está pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria nisso. 177. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem o espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Não. Porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala. E o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Letra A. Como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores. E nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliarem o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações de tal existência, por lhes proporcionar meio de se adiantarem. Letra A. Mas não pode dar-se também por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as exigências mal empregadas. Ou seja, nós nunca retrocedemos. Podemos praticar o pior ato que existe. Nós nos mantemos estacionários,
mas isso não quer dizer que a gente permaneça na Terra. Então, nós podemos ser convidados, né, a habitar outros mundos, mas isso não é retrocesso, é apenas seria um estacionamento, né? Nós estacionaríamos numa mesma posição. Letra B. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas? 179. Os seres que habitam cada mundo hão todos alcançado o mesmo nível de perfeição? Não. Dá-se em cada um o que ocorre na Terra. Uns espíritos são mais adiantados do que outros. 180. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida. A inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido da matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. E é isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo, consequentemente, de muitos graus essas moradas. Alguns os sobem, e desse fato têm consciência na terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Até aqui, algum comentário? Pedro, nós sabemos que são três as divisões, né, que compõem aí os planos, né? O plano das expiações e provas, o plano de regeneração e os mundos felizes, né? Os mundos perfeitos. Na verdade, aqui nós estamos num campo experimental, né? Nós parecemos como se fosse a nossa vida material. Aqui, nós parecemos cobaias, né? É uma impressão que às vezes nos pega, né? E a questão de se reencarnar em outros mundos, né? É porque nós estamos vendo uns espíritos errantes, né? E especialmente os habitantes da Terra. E nós sabemos que muitos dos nossos cidadãos aqui se adaptam perfeitamente, né, em outros países aí, mais evoluídos, né? Talvez haja essa mesma composição e se estivermos num planeta mais evoluído, talvez a gente né, consiga conviver bem com aquelas pessoas, aprender muitas coisas. Eu creio que eles façam essas experiências aí, com corpos mais fluídicos, né, do que os nossos. Eu creio que essa vida de errantes que nós aprendemos a ter aqui na Terra, de pular para cá, para lá, mudar de país, mudar de continentes, essas coisas todas, nos dá essa condição, né? Talvez seja esse uma espécie de um laboratório para nós, né? Quando nós estivermos num ambiente mais agradável. Ou, se porventura formos um planeta abaixo das nossas condições, né? De nível de evolução. Obrigado, pai. Por nada. Rubens, você me permite só uma simples correção? Você só esqueceu dos planetas primitivos, né? Como Quiron, né? Esse planeta que o pessoal está sendo enviado desde a Segunda Guerra Mundial, né? Os espíritos que não têm condições mais de encarnar entre nós, né, meu amigo? Mas é o que você falou. Veja a diferença, né? Que mesmo aqui na Terra poderíamos admitir que, né, podemos reencarnar num lugar primitivo, né, mais primitivo, como
né, o continente africano, né, um país com guerra civil, que se assemelharia mais ao mundo de provas e expiação no seu começo, ou até mesmo, né, um mundo primitivo, devido à selvageria que reina nesses lugares, como poderíamos, né, encarnar aqui no nosso país, né, seria um meio termo, né, ou num lugar como é, a Suíça, o Japão, né, que apesar da, da religiosidade estar aquém do nosso Brasil, são locais em que os costumes dos povos, né, a educação, já se faz mais presente, né? Então, outro dia eu estava pensando nisso, né? Às vezes as pessoas não falam mal do Brasil, né? Mas imaginou reencarnar no continente africano, na Etiópia, na Somália, num lugar desses? Eu dou graças a Deus que eu estou no Brasil. É verdade, Fred. É um campo experimental vasto, né, a Terra. Eu acredito. Aqui há diferentes, né, vertentes no campo da civilidade, né, dos países mais evoluídos, dos menos evoluídos, onde ainda impera uma selvageria aqui, né? Seres primitivos ainda habitando vastas regiões aqui do nosso planeta, e outros que lançam naves aí para o espaço, satélites, né, para outras esferas, para os outros planetas. É uma diversidade incrível que nós temos aqui. Talvez esse campo experimental nos dê uma vantagem quando formos habitar um planeta mais evoluído, em melhores condições, né? Porque nós já temos um vislumbre de como que é, né? É só nós nos adaptarmos a ele. Você concorda? Obrigado. Concordo. Boa colocação. Roseli, o que você quer? Pode falar. Eu fiquei com uma dúvida lá do início. É porque assim que a gente está numa encarnação mais distanciadas da perfeição. Porque em cada encarnação que a gente tem, não seria assim, pela lógica, né? Que a gente está tentando se melhorar, evoluir e estaríamos mais perto da perfeição e não mais longe? Eu fiquei com essa dúvida aqui na cabeça. Olha, eu acredito que o que os espíritos quiseram dizer é que enquanto nós precisarmos de um corpo material para reencarnarmos, enquanto estivermos a necessidade de reencarnarmos para resolver as nossas más inclinações, estaremos distantes da perfeição, né? Eu não sei quem disse isso, mas dizem que a nossa distância para os espíritos perfeitos, né, tidos como anjos, é a mesma de nós para os animais. Então, dá para ver que mesmo esse esforço que a gente faz para fazer o bem ainda é muito pouco, né, comparado ao que os espíritos mais graduados já atingiram, né? Então, com certeza, cada encarnação que nós vivemos, nós estamos mais perto da perfeição. Mas, enquanto necessitarmos de um corpo material, ainda estamos relativamente longe. Eu acho que é isso. Você concorda? Eu concordo sim. Porque a matéria que ainda a gente necessita, né, é muito densa, né? E, e o que a gente precisa evoluir também para alcançar essa perfeição também, acho que está bem longe ainda. Obrigado, Fred. Hein, Fred e senhoras, imagine o trabalho que a espiritualidade teve em preparar a vinda do Salvador, do Messias, de Jesus, uma encarnação humana, ainda mais naquele tempo ainda que imperava aí, né, uma desordem
total, né? Apesar de falarem que existia a Pax Romana, né? A paz romana, gostaria de saber qual foi, que milagres que eles conseguiram, né? Deve ter sido um trabalho milenar de preparação, não, meu irmão? Sem dúvida, né? Dizem que Jesus se preparou, acho que 400 anos para poder reencarnar, né? Porque o espírito dele é tão quintessenciado, é tão puro, tão difuso, diáfano, que não segurava a matéria, né? Dizem que o corpo dele não era, na verdade, material, era semimaterial, então realmente demonstra um tipo de amor, né, por todos nós, que está ainda muito além da nossa compreensão. Então, dá para ver ainda porque somos encarados ainda como crianças espirituais, né? Porque nós não conseguimos, né, dimensionar, né, esse amor que ele tem por nós, né? Mas isso faz parte da nossa evolução, né? A certeza é que um dia todos chegaremos lá, né? Não sei quantos milhões, bilhões de anos, mas chegaremos. Eu, Alguém quer Fred, comentar? Oi. no livro Hermes, eles falam que os espíritos dispõem de uma energia chamada Onozone, e que certos avatares que tiveram aqui na Terra, esses seres super evoluídos que vieram aqui dar seu testemunho e o seu auxílio à evolução da humanidade, eles se alimentavam do ar, né? Fala-se que Jesus acessava essa energia, entendeu? Ele não tinha muita necessidade de se alimentar é, como nós fazemos, né? Alimentação sólida. O Sócrates também parece que tinha acesso a essa energia, porque eles faziam é, aquelas vigílias, né, por dias e dias seguidos, né, às vezes até 30 dias, né? E segundo consta, eles se alimentavam, eles conseguiam acessar essas energias que estão aqui no ar, mas que somente esses seres evoluídos conseguem vislumbrar e, de uma certa forma, assimilá-las. Obrigado. Por nada, realmente isso é impressionante. Vou ler mais um pouquinho. 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las e semelhante revelação os perturbaria. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Torna-se-lhe menos densa a matéria. Deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas. Não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Exatamente o que você falou, Rubem. O espírito se acha mais livre e tem das coisas longínquas percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral para os seres que eles constituem, quando encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que nos mundos superiores ao nosso se desconhecem as guerras, carecendo de objetos, ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente sem temor como simples transformação.
a duração da vida dos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau da superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões há a miná-lo. É essa ainda uma graça da providência, que desse modo abrevia os sofrimentos. 183. Indo de um mundo para o outro, o espírito passa por nova infância? Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte, tão obtusa como no vosso mundo. Conforme o espírito vai se depurando, a infância é mais curta. 184. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo em que passe a habitar? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir para este ou aquele, e pode obtê-lo, se o merecer, porquanto a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do grau de elevação destes. Letra A. Se o espírito nada pedir, que é o que determina o mundo em que ele reencarnará? O grau da sua elevação. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetualmente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornados bons. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais como essas sucederam a outras ainda mais grosseiras. Comentários, pessoal, antes de passarmos para as vibrações? Fred, somente essa transformação na Terra se dará quando vierem para cá seres mais elevados, né, que venham a habitar esse planeta. Haverá o controle, né, dessas forças telúricas, né, que tanto causam destruição ainda no planeta. Ainda nosso planeta ele tem uma relativa... ele não é tão velho, né? Ele é... Bom, claro que quando eles falam em bilhões de anos, né, isso aí até nos assusta, né? Mas no âmbito aí da galáxia, de outros sistemas, nós somos um planeta jovem ainda, né? Por isso nós somos suscetíveis a essas catástrofes todas aí, que também, o próprio planeta também condiz com a nossa realidade evolutiva, né? Então, talvez quando nós estivermos num patamar maior, essas forças telúricas sejam contidas, né? E tenhamos aí um pouco de paz aqui, e ele se torne mesmo, né, o Éden prometido, né, por Deus, né, no Gênesis, né? Obrigado. Por nada. Mais alguém? Mais algum comentário? Não, obrigada. Não. Vamos então passar as vibrações. Vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de estar aqui reunidos em seu nome, fazendo mais esse evangelho. E assim, vamos vibrar por aqueles irmãos que têm mais dificuldades, que estão em mais sofrimentos. Os nossos irmãos desencarnados, entre estes, os que decidiram sair da vida física pela porta do suicídio, como a Gabriele, a Juliana, a Verena, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que todos eles sejam amparados. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento, principalmente aqueles que estão com a ideação suicida. Que essas ideias possam ser removidas desses irmãos, mediante o seu tratamento,
material, espiritual e também daqueles obsessores que infelizmente ainda não os perdoaram. E agora possamos fazer uma vibração especial por todas aquelas pessoas que vêm à nossa mente. Que todos esses irmãos que acabamos de pensar possam ser auxiliados. E que agora, cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do auxílio material e espiritual de que precisa. Que possamos pedir com sabedoria. E agora, vamos fazer uma vibração pelos nossos governantes, as nossas autoridades, todos os homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que, intuídos pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no mundo, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos ainda por aqueles irmãos anônimos que fazem o bem pelos centros espíritas, pelas igrejas, pelos templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Carol, se você puder, depois Rubem, prece. Rubem. Prece final, Rubem, por favor. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Boa noite a todos. Jesus os abençoe sempre. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Gratidão.